quase no centro da cidade, uma área ampla, com muito verde e uma grande estrutura para já de início receber pessoas que vivem à margem da sociedade. Aqui será a Fazenda da Esperança Feminina. Tudo está sendo preparado e a inauguração vai acontecer em breve em Cruzeiro do Sul. São dormitórios, salas, banheiros apropriados. Aqui já funcionou um convento, como explica a irmã Socorro Almeida, uma das integrantes do verdadeiro time de voluntárias que trabalha para tudo acontecer. Esse prédio, como vocês podem observar, tem toda uma estrutura, uma arquitetura feita por idealizadores alemães, né? Portanto, uma obra muito bem construída. Ela, de início, foi um convento, uma comunidade de religiosas. Depois as irmãs saíram, aí se transformou num seminário dos padres espiritanos. E depois, por necessidades particulares, foi fechado. Foi quando o padre Heriberto aproveitou a chance e disse: agora é a vez de começar a pensar na fazenda feminina. O padre alemão Heriberto, que tem várias décadas de serviços prestados como missionário na região do Juruá, no que diz respeito ao trabalho religioso e social, foi quem teve a ideia de implantar a Fazenda da Esperança aqui na região. Primeiro a masculina, em Mâncio Lima, que já recuperou várias pessoas da dependência química. Agora, a feminina em Cruzeiro do Sul. Ele trabalhava em missões da igreja no Morro dos Prazeres, no Rio de Janeiro, quando foi atingido por um disparo de arma de fogo na década de 90. Por um milagre sobreviveu. Vítima da bandidagem, ele disse que algo precisava fazer para tirar as pessoas do submundo do crime. Naquele momento houve um tiro e eu peguei. Foi muitíssima sorte que eles não pegaram os vidros das janelas, mas exatamente a parte no meio, onde tinha 3 chapas de aço. E por isso esta bala não podia entrar na minha cabeça. Depois fui levado para o pronto-socorro, para um dos hospitais maiores. Lá fui atendido e o médico disse que o senhor tinha muita sorte nos aparelhos mais sofisticados para ver se tinha sangue no cérebro. Ele disse: o senhor tem sorte. Eu queria, naquele dia, mostrar o meu plano. Reformar a capela da favela e reformar uma creche numa outra favela, Monte dos Prazeres, lá no Rio de Janeiro. Nada foi possível porque deram um tiro na pessoa errada, padre e estrangeiro. Na mesma noite, o cardeal foi informado, o governador de Rio foi informado e o prefeito. O resultado foi uma grande confusão. O resultado foi depois 13 mortos. Porque aquele que tirou em mim foi condenado pelos traficantes, foi assassinado. A polícia limpou o quadro, matando outros, e finalmente, quando eu mandei o dinheiro para fazer a reforma da capela e da creche, os 2 chefes da comunidade naquela favela foram mortos. Ao todo, 13 mortos. Agora estão sendo ajustados os últimos detalhes para o início do funcionamento da Fazenda da Esperança Feminina. Dona Beth Cameli lidera o grupo que trabalha voluntariamente há várias semanas para o início do funcionamento da clínica. Nós fomos contagiadas pelo sonho dele, que era dar essa oportunidade, essa esperança às mulheres que estão desvalidas, que estão perdidas com o uso da droga. Então, quando ele me chamou para auxiliá-lo, ajudá-lo,
eu senti uma grande alegria de poder também colaborar nesse sentido, já que em anos passados, como todos conhecem, o Orleir era governador e eu tive uma experiência muito interessante como esposa de prefeito e de governador. Mas não havia tanta problemática social naquela época como hoje. E então, a única maneira era trabalhar em equipe. E eu me lembrei das mulheres, amigas minhas de muitos anos, que elas também têm uma história social, como aquelas que vocês estão vendo aqui, da irmã Socorro, Marlis Costa, Sueli Vale, Maria da Vitória, Janete Ponce, e todas as outras, Mileide, que também tem, Sulamita, e você, que já teve experiência na Fazenda Esperança de Guaratinguetá, onde é a casa-mãe. Então, esta casa que o padre já revitalizou, como ele explicou, ela tem acomodações para 15 pessoas, mas ele acha que poderia entrar mais 20 pessoas. Já fomos atrás de algumas candidatas para sondar a elas, trouxemos elas aqui para conhecer, demos um café farto da manhã, e elas já queriam ficar aqui. Então, isso é importante, ela querer. Essa internação aqui não é dizendo que aqui é uma clínica, seria uma clínica da alma, vamos dizer, mas não com remédios, né? Seria dar-lhe autoestima, ensinar a ela coisas. Algumas chegam que não sabem nem como como se sentar numa mesa. Ela estava na rua há muitos anos. Então, eu acho que essa parte aqui vai ser interessante, aquela acolhida que vão dar, aquele carinho, aquela escutá-la, aquela dar-lhe a mão, aquela conversar com ela. O dia que elas vieram aqui tomar café, eu fui deixar elas muitas em Guajará, aqui, e elas foram me relatando quem tinha tratado bem elas. Elas prestaram atenção. Tá? Elas disseram o nome de cada uma, quem tinha tratado bem elas. E elas gostam disso. Né? Então, foi uma maneira de atrair elas. Recebemos com flores, aquelas flores, elas não queriam que ninguém tocasse essas flores. Então, é uma carência tão grande, né, que aquelas flores que nós demos para elas receberem, elas não queriam que ninguém pegasse, nem os filhos, deixaram num lugar especial. Então, é por caminho da espiritualidade, do trabalho e da acolhida que nós vamos conquistar essas mulheres para ficarem aqui. Em breve chegará uma equipe de missionários que, com critérios próprios da Fazenda da Esperança, vão definir quais serão as 15 primeiras internas. Quem vai esclarecer para nós são as missionárias que vêm. Por enquanto, o grupo de voluntárias, a gente está fazendo o trabalho preparativo de acolhida, né, deixando a casa mais ou menos pronta. Mas a Fazenda da Esperança tem uma metodologia própria, com os critérios de acolhida, e isso as missionárias vão nos ensinar. O que eu posso lhe dizer que sei por experiência, o primeiro critério é a pessoa querer. Não adianta a família querer que venha, a pessoa mesmo tem que querer fazer o seu tratamento para recuperação da dependência química. Celinda Messias também é uma das voluntárias que trabalha para tudo acontecer. Ela foi recuperada na primeira sede da Fazenda da Esperança Feminina em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Ela disse que entrou com o pensamento de desistir. Como todo dependente, ele é muito manipulador, eu fui, assim, eu digo, eu vou, quando eu conquistar a confiança da minha família, eu volto. Como eu já tinha tido duas internações antes, uma em Goiânia e outra em Rio Branco, na APADEC, eu fui com essa mesma intenção, desistir antes do tempo, e assim eu fui para a fazenda. Só que quando cheguei lá, eu vi a diferença do tratamento, que eu me apaixonei por lá, me apaixonei nossa, quando eu vi aquelas pessoas que tinham abandonado a família, sua vida lá fora, para se doar aquelas pessoas que nunca tinham visto, né, que nem eles davam tanto amor para a gente que nem na própria família às vezes a gente tinha naquela hora, né, e aí eu
Eu digo, não, agora eu vou ficar, agora eu vou querer. Como a Fazenda da Esperança em Cruzeiro do Sul vai receber mulheres, as voluntárias que estão mostrando a força da mulher aproveitaram para prestar homenagens às demais. A mulher, ela tem uma força muito grande e quando ela demonstra a sua força interior, não há barreiras que a detenham. Então, mulher, mostre essa força interior, não se deixe abalar porque seu cabelo é assim, que você é gorda, porque você é triste, porque você é feia. Não, nós temos que demonstrar nossa força, nosso querer, nosso ser, da maneira como nós somos. Claro que existe muita injustiça contra a mulher, contra a criança, contra a menina, mas essas barreiras têm que ser, depende só da gente. Então, eu quero que essa força apareça em vocês, mulheres, e que vivam as mulheres, e que viva o dia 8 de março